Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre duas ações que eu cheguei até vender meu carro para apostar forte nessas ações, pessoal. Ou seja, eu comprei uma grande quantidade dessas empresas. Se vocês querem saber quais são essas ações, eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu ainda vou revelar aqui um estudo muito poderoso que pode fazer com que a carteira de vocês possa crescer e muito no longo prazo, ou seja, passar uma belíssima estratégia aqui para vocês. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, falar um pouco da minha trajetória nos investimentos, né? É claro que vender a casa ou o carro, pessoal, é uma mera brincadeira, tá? Todo esse crescimento patrimonial que eu consegui foi no longo prazo. Eu não peguei ali um dinheiro fixo específico no curto prazo e aportei tudo de uma vez e consegui essa rentabilidade. Ou seja, isso foi construído com paciência e ao longo dos anos, tá? Nós conseguimos acompanhar aqui um pouco o crescimento da minha carteira lá nos Status Invest, tá? Onde eu mostro aqui para vocês toda a trajetória dessa carteira. Vamos pegar aqui numa lupa de todo e olha só o crescimento, pessoal, que teve, tá? Pegando aqui desde quando eu comecei a investir, eu saí de um patrimônio de aproximadamente 5 a 10 mil para esta faixa de 100 a 120 a 130 mil. Fica oscilando aqui dentre essas regiões, tá? A rentabilidade da carteira foi de 100% no período, tá? Ou seja, 100% em 3 anos, se a gente aplicar aqui a taxa anual composta equivalente disso, qual que foi o retorno dessa carteira, né? Ou seja, vamos colocar aqui 100%, né? Dividido aqui por 3 anos, pessoal. Então, essa carteira, ela teve um retorno de 25,99% ao ano. Pessoal, esse retorno aqui é de grandes investidores, tá? E a dúvida que vocês devem estar tendo agora é como que eu consegui esse belíssimo retorno, né? A propósito, como que eu de fato consegui isso de maneira consistente. É por isso, pessoal, que eu já sugiro fortemente que vocês assinem a minha parte de membros, tá? Aqui dentro do Clube dos Membros, eu tenho vídeos onde eu ensino para vocês estratégias como que vocês podem conseguir rentabilidade acima da média de mercado e por um preço extremamente acessível, R$19,99 por mês, tá? Fora que você tem acesso às minhas posições, meus novos aportes e tudo que eu realizar aqui na carteira. E o conteúdo premium, tá? Justamente traz isso para vocês, um potencial aqui de estratégico muito maior para você crescer a sua carteira no médio a longo prazo. Voltando aqui para o vídeo, pessoal, um dos principais motores aqui de crescimento na minha carteira foram as ações do Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil é a única empresa aqui da carteira que eu tenho a maior posição. Eu falo lá na parte de membros a minha quantidade de ações que eu tenho, meus aportes, né? Se eu estou comprando neste preço ou não, está tudo explícito lá. O que acontece, pessoal, é o seguinte, tá? Por ele ser a maior posição da carteira, que eu fui acumulando há muito tempo, é por isso que a rentabilidade também foi expressiva, porque eu consegui pegar ali o banco em patamares de preços extremamente baixos. E quando muitos olham ali a minha carteira, né, falam, o Pablo está no prejuízo. Não, na verdade, o meu preço médio ajustado por dividendos está muito baixo. Então, né, tecnicamente aí para eu ter prejuízo, a ação precisaria cair demais, pessoal, chegar em níveis ali extremamente baixos, tá? Ou seja, quase inviável disso acontecer. A não ser de fato, né, que a gente tenha uma recessão, uma crise política, e esse cenário para mim seria uma belíssima oportunidade de comprar barato, tá? De qualquer forma, por ser a única empresa da carteira que eu venho comprando há muito tempo, consequentemente eu consegui essa rentabilidade muito acima do esperado. E hoje, tratando aqui de Banco do Brasil, a gente consegue perceber que os múltiplos estão extremamente descontados, né? Pegando aqui, ó, preço sobre valor patrimonial, que mede a relação do patrimônio líquido da empresa, né? Consequentemente ali,
com o número de ações, a gente encontra o VPA. E aí você pega o preço da ação e subtrai pelo VPA. Hoje a gente tem aqui um Banco do Brasil cotado por 0,64 de PVP. A média do Banco do Brasil é ser cotado em uma vez. E detalhe, pessoal, algo aqui que ninguém conta para vocês sobre Banco do Brasil, tá? Um estudo de que em cenários de euforia, o mercado chega a pagar múltiplos até maiores para ele. Olha só esse estudo aqui que eu peguei do canal Neto Invest, tá? Esse estudo eu peguei lá do canal dele, que ele fez sobre Banco do Brasil. E a gente percebe, ó, que nos ciclos anteriores, lá para o ano de 2004, 2006, 2008, o banco já chegou a ser negociado em 4 vezes de PVP. Sabe o que isso significa, pessoal? Significa que para o banco hoje ser negociado em 4, dividido por 0,64, ele poderia se apreciar na cotação aproximadamente 525%, tá? Seu capital poderia ser multiplicado em 5 vezes, fora os dividendos que você pode receber no meio do caminho, tá? Então de fato, porém, aí é que tá a questão, né? Tem que ter coragem de comprar quando o momento está estressado. Exemplo, ó, os múltiplos que o Banco do Brasil negocia hoje é muito baixo, semelhante a múltiplos aqui que ele negociou em 2016, em 2004. O problema é você ter coragem de comprar nesses momentos, até porque, pessoal, não é céu azul, tá? De fato, comprar no momento em que está de dificuldade é difícil, porém, é um viés que a gente precisa quebrar e comprar quando nada está favorável. Lembrando que nada se trata de recomendação. E na projeção mais pessimista de Banco do Brasil, né, que ele deu ali o guidance para este ano de 2025, a gente pode supor o seguinte, tá? Hoje o banco vale 115 bi na bolsa. Se eu dividir isso aqui pelo guidance de 21 bilhões que ele colocou ali, a gente tem uma relação preço-lucro de 5,4. Então, no pior cenário possível, o banco já está muito barato, sendo que a média dele ser cotada é na faixa de 6 a 6,5. E em períodos de euforia, o preço-lucro chega a custar mais de 10 vezes. Então, a gente já percebe que o Banco do Brasil é uma ação clara de oportunidade aliada a bons pagamentos de proventos, já que no longo prazo, os dividendos do Banco do Brasil cresceram acima da inflação e deu até mais retorno que o Itaú, tá? Para vocês terem ideia, ó, mesmo ele sendo menos eficiente, o Itaú ele costuma ter um ROI mais elevado do que o Banco do Brasil, ainda assim ele entregou um retorno mais eficiente do que o Itaú quando a gente pega desde o plano real. A rentabilidade, mesmo com a queda atual, foi de 18,5% ao ano, pessoal. Isso aqui é muita rentabilidade, tá? E eu falo para vocês lá na parte de membros um pouco mais sobre essas estratégias, como que vocês conseguem abocar essas rentabilidades. Colocando aqui uma perspectiva de preço justo do Graham, né? Ou seja, o Banco do Brasil hoje teria uma precificação justa das ações, considerando aqui os múltiplos atuais, de aproximadamente R$ 51,08. Dividido por 20, ele tem um potencial de alta de 155%. Utilizando o indicador do PEG Ratio do Peter Lynch, que mede a taxa de crescimento conjuntamente com o PL, a gente utiliza o seguinte. Primeiro, a gente tem que descobrir a taxa de crescimento do Banco do Brasil. 1 menos payout vezes ROI atual. O banco hoje, né, tem ali uma taxa de crescimento média de 10,5% ao ano. Então, a gente pega aqui o PL da ação atual e divide por 10,5. Então a gente tem aqui um PEG Ratio de 0,47. O Peter Lynch falava que se tivesse abaixo ali de 1, denota de fato de que a ação está barata, ou seja, está bem subprecificada em relação à média, porque a empresa que você está avaliando, ela deveria estar no mínimo cotada por uma vez, ou seja, demonstrando aí que a ação já está no seu preço justo, o que acontece de longe aqui com o Banco do Brasil, tá? E aí você já consegue perceber que hoje é tanto uma empresa para oportunidade e também para dividendos. Por isso que eu decidi colocar como maior posição na minha carteira. E comprando em preços baixos, se aproveitando desses momentos de estresse, eu consegui uma rentabilidade bem acima da média, tá? Segunda ação aqui da lista, pessoal, essa daqui já é mais recente, tá? Tenho aí mais ou menos 1 ano na carteira, venho acumulando ações aqui dessa empresa, são as ações da BR Partners, pessoal, BRBI 11, tá? A BR Partners você pode nunca ter ouvido falar, até porque ela é uma microcap na bolsa, né? É uma empresa com valor de mercado muito reduzido. E detalhe, lá na parte de membros, se você é membro do canal, você sabe como analisar small caps e indicadores específicos para essas empresas. Eu falo lá para os membros, tá? O que acontece é que de todas as small caps que a gente tem na bolsa hoje, eu acredito que a BR Partners é a mais verticalizada. Por quê? Primeiro que a BR Partners, ela pode até ser um banco, mas ela é um banco de investimentos, ou seja, ela não tem atividade de crédito, não tem risco de inadimplência como outras empresas aqui do setor, tá? Como bancos múltiplos, por exemplo, e comerciais, né? E consequentemente, pessoal, por ela não ter esse risco de inadimplência, mesmo em cenários macroeconômicos complicados, ela consegue trazer um ROI extremamente alto, pessoal. Um ROI de mais ou menos ali 22% ao ano. Esse ROI é muito alto, ou seja, é ROI de Banco Itaú em momentos aqui
muito tecnicamente ruins para a empresa. Por quê? Num cenário de Selic elevada, a empresa vai continuar consequentemente dando um resultado acima do esperado. Isso é muito bom. E o mais interessante é que é uma microcap de crescimento, porque olha aqui, ó, quando a gente pega, né, a BR Partners numa lupa de longo prazo, a gente percebe que o lucro da empresa cresceu uma taxa média de 20% ao ano. Small caps tem essa vantagem de crescer mais no longo prazo. Então, eu coloquei BR Partners pelo seguinte: altíssimo ROI, não tem risco de crédito, tá? Pode se beneficiar de uma Selic mais baixa e já no curto prazo, enquanto esse crescimento todo não acontece, já é uma empresa que vem pagando bons dividendos. Então já te traz ali um retorno embutido no preço da ação muito bom. Apenas para vocês terem ideia, ó, imagina que a empresa cresça na média 15% ao ano e ela pague de dividendos na média 8%, que é a média BR Partners. Então você pode ter um retorno somado, né, a taxa de crescimento mais o dividendo de 23% ao ano com a empresa. Isso aqui é muito bom, pessoal. É uma small cap que pode crescer e ainda te pagar excelentes dividendos no longo prazo. Pegando aqui, ó, a calculadora de juros compostos, supondo que o lucro líquido da BR Partners para os próximos 10 anos cresça a uma taxa de 20% ao ano, a empresa lá no futuro, daqui a 10 anos, ela pode lucrar na faixa de aproximadamente, sabe quanto, pessoal? Ela pode lucrar, tá? Mais ou menos ali 1 bilhão a 1,2 bilhão por ano. Aqui a calculadora de juros compostos está com um probleminha, né? 1,2 bilhão. Aí vamos supor o seguinte aqui, ó, de que lá na frente o mercado pague um múltiplo médio de 13 vezes lucro. Então, dividido pelo valor de mercado atual hoje da BR Partners, a gente tem um potencial de alta na ação de mais ou menos 766%. Isso aqui só de apreciação. Juntando o que a empresa pode te pagar dividendos no período, pode esperar 1.500% de retorno. Então, pessoal, eu acho que sim, é uma ação fora do radar, bom potencial, mas claro, não vamos ser ali incoerentes, não vamos colocar toda a nossa carteira numa small cap, tá? A gente precisa ter um gerenciamento de risco um pouco mais ali controlado, porque é uma empresa pequena, está se provando ainda, mas até o presente momento, tá? Já foi fundada ali desde o ano de 2009, ela já passou por diversas crises e conseguiu manter uma rentabilidade bem interessante. E a última ação aqui dessa lista, que eu coloquei também aqui na carteira, foram as ações da Petrobras, pessoal. Essa daqui foi mais recente ainda, tá? Mais recente do que, no caso ali, a BR Partners, tá? A Petrobras é uma empresa que atua na parte de petróleo, isso aqui é óbvio, né? Mas a questão que me interessou bastante na Petrobras é a margem equatorial, que é um projeto aí da Petrobras que ela pretende dobrar a capacidade de produção de petróleo para os próximos anos, né? Então isso pode trazer um incremento de receita muito grande. Fora que a Petrobras de hoje, pessoal, está muito mais protegida contra as flutuações de preço do barril do petróleo. Primeiro que hoje ela tem uma dívida líquida controlada, o preço do barril não pode cair para patamares tão baixos, porque isso acaba inviabilizando a produção de várias petrolíferas. Então tem vários fatores ali que pode ali, né, no caso, proteger a Petrobras contra cenários adversos, né? E o mais interessante de tudo isso aqui, pessoal, é que hoje, tá, a Petrobras está barata, né? Quando a gente coloca na lupa de dividendos, se a empresa este ano, né, reportar ali um resultado operacional na faixa de 44 bilhões de reais, a gente tem um dividendo provável para a Petrobras de aproximadamente 10,8%. E num cenário otimista, ela poderia pagar 21,7%. Se hoje uma Petro cresce a mais ou menos ali, né, usando um menos payout, né, o payout aqui da Petrobras está na faixa de 45% ao ano, vezes um ROI que está na faixa de 12,5%, né, o ROIC, que é já o retorno sobre o capital investido descontando a dívida da empresa, a gente tem um crescimento provável para a Petro de 7%. Somado a um dividendo, né, médio aqui na faixa de 12%, ela pode ter um retorno embutido no preço da ação de 19% ao ano, chegando muito próximo até mesmo do Banco do Brasil, só que claro com um risco um pouquinho mais alto, tá? E se você está olhando para uma Petro, você olha para dividendos, porque boa parte do retorno que aconteceu ali, né, durante os últimos 10 anos com Petrobras, foi devido, oriundo, aos bons dividendos que a empresa foi te pagando neste período, tá? Então olha só que interessante, pessoal. Bom retorno com dividendos, bom potencial de alta, já que hoje ela está cotada por 4 vezes EBITDA, apenas pela ser precificada em sua média de EV sobre EBITDA, a ação já teria que subir pelo menos acima de 40%. E utilizando aqui, né, múltiplo do Graham, ou seja, no caso aqui a fórmula de preço justo do Benjamin Graham aqui na Petrobras, né, 22,5, vezes EBITDA por ação de 9 e vezes, né, valor patrimonial de R$ 37,97, a gente tem um preço justo de R$ 79,00, o que dividido aqui pela cotação atual de Petrobras a R$ 30,00,
a gente tem um potencial de alta de 163,97%, tá? PEG ratio do Lindt, muito barata. Vocês pegam o EBITDA da empresa e dividem sobre a taxa de crescimento. Então a gente tem 0,58 de PEG ratio, denotando que tanto Petrobras, BR Partners e Banco do Brasil são ações extremamente descontadas. Mas claro que vai exigir a paciência do investidor um pouco de mais estômago, porque são mais arriscadas. Não arriscadas em termos de quebrar, mas sim arriscadas em volatilidade. Essas ações têm muita volatilidade, pessoal. Banco do Brasil e Petrobras, porque são estatais, vão sofrer com mais oscilações diárias, e BR Partners, por se tratar de uma microcap, mais que seja uma empresa privada, ela sim tem ali as suas peculiaridades. E para quem consegue observar essas empresas numa lupa de médio a longo prazo, com certeza terá um resultado bem acima da média, mas vai exigir também a paciência do investidor. Pablo, pelo amor de Deus, quantos cálculos! Nossa, eu vejo você calculando um monte de coisa. É preço teto, é preço justo do Graham, é PEG ratio do Peter Lynch. Tá bom, Pablo, já vou, no caso ali, aderir à parte de membros no canal, que eu acho que tem um conhecimento muito profundo que já vai me trazer ali um norte sobre tudo isso, para não ficar desamparado, né? Eu já sei, só que aí, será que você tem algum material que me proporcione uma profundidade maior, mitigue os meus riscos e me traga um potencial de retorno em tempo real maior? É por isso que para vocês que ficaram comigo aí, pessoal, até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, tá? Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isto, tá? Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as atualizações dessa planilha são feitas sem que você tenha que mover um sequer dedo, pessoal. E tem aqui dentro dessa planilha, ó, mais de 100 ações que vocês podem estudar, vocês podem, né, consequentemente explorar, aí vai a critério de vocês. E por último, tá, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch e o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora que você tem preço teto projetivo. Pablo, realmente uma beleza. Onde estará o link desta maravilha? Bom, estará aqui na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado juntamente com a parte de membros e também estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas, né, aqui no Brasil. Fora que você pode me seguir no Instagram e você também tem aqui outros produtos caso vocês gostem, tá? Conclusão, pessoal, atingir esse patrimônio elevado, brincadeiras à parte, tá, pessoal? Eu não vendi minha casa e meu carro, não faria uma loucura dessa, até porque sobrevivência, né, em primeiro lugar. É tudo brincadeira aqui, brincadeiras à parte. Eu apenas fiz aportes periódicos mensais e esperei, né? Porque de fato necessita de um tempo para que você consiga atingir um patrimônio interessante. E se vocês pegarem a calculadora de juros compostos, vocês calcularem até mesmo um patrimônio na faixa, se você tiver 100 mil hoje investido, isso aqui é apenas uma simulação, tá? E você tenha 20% ao ano durante 10 anos sem aporte do bolso, você já atinge ali um patrimônio médio na faixa, né, de 1 milhão a 900 mil reais. Agora, se você consegue, obviamente, você atinge ali uns 600 mil, né? Agora, se você consegue ali aportar, um aporte de 2 mil no mês, 3 mil, R$1.000, não interessa o que você tem, aí sim você chega ali a um patrimônio superior a 1 milhão de reais. Aqui a calculadora está com um pouco de delay, né? Mas vocês podem calcular aqui e olha o resultado, 1,2 milhão de reais. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e maceta do dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentei aí embaixo quais dessas ações vocês têm e qual é a sua visão de médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!